Olá! Aqui na TV Assembleia você também acompanha assuntos culturais. Vamos trazer reportagens especiais sobre viagem pelo mundo, universo nerd e uma entrevista com o renomado escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella. Viajar, conhecer novos lugares e fazer troca de experiências. Muita gente tem esse espírito aventureiro de rodar o mundo com uma mochila nas costas para conhecer novas culturas. Mas e se a grana estiver curta? Fique sabendo que tem uma rede social que faz essa ponte entre quem pretende viajar e para quem vai hospedar gratuitamente esses viajantes. Com mais de 4 milhões de usuários, o Couchsurfing foi fundado pelo programador americano Casey Fenton. Seus membros usam o site, disponível também em aplicativos para telefones móveis, no sentido de coordenar essas acomodações. O primeiro passo é preencher um cadastro similar a este, com informações pessoais como filosofia de vida, interesses, músicas, filmes e livros prediletos, bem como coisas legais que já fez, países que visitou. Você também tem a opção de, no perfil, informar se está disposto ou não a receber hóspedes ou apenas conhecer pessoas. Depois desse processo, você possivelmente vai começar a receber pedidos de hospedagem, poderá definir destinos de viagens e também procurar um anfitrião que possa lhe receber. Membro desde 2011, Maurício já hospedou muita gente. Então, todo ano, com 10, 12 passam por aqui. E de tudo que é jeito, a pé, de ônibus, de carro, de bicicleta. A maioria dos que passam aqui é Pantanal, quer conhecer o Pantanal. E eu sei como é que é o Pantanal, sabe? Porque eu convivi muito, eu passei mais de 20 anos viajando para lá. E lá dentro mesmo, no Pantanal, né? A da Cristelle, para mim, é a mais curiosa. Uma mulher, se bem que ela fala bem português, ela estava morando até em Porto Alegre, próximo a Porto Alegre. Faz coisa de ecoconstrução, alguma coisa assim. Vamos para a fazenda, vamos. Só que a fazenda lá onde eu fui com meu primo, não tinha mais família morando. Tinha comitiva de gado, peão. Teve um dia que eu contei, eram 26 homens. Só tinha ela de mulher, a Cristela. Eu falei, e ela recebeu 3 convites de noivado e 4 de casamento, sabe? Todo mundo paquerando ela lá. Adorou. Mas ela foi uma aventura mesmo, cruzar 2, 3 quilômetros de água, sabe? Em cima de um trator, a água no peito, assim, ó. Adorou lá o Pantanal, ela conhece o Pantanal mesmo. Não é essas viagenzinhas aí na periferia, não. Maurício coleciona depoimentos de viajantes de diversos cantos do mundo em seu perfil no Couchsurfing. São pessoas que passaram por sua casa e deixaram boas lembranças. Veio um pedido que o cara estava no Equador, Barrador e Miri. Falei, cara, esse nome não é espanhol, né? Estranho. Quando chegou aqui, era um casal de iranianos, de Teherã. Eles estavam em lua de mel, há 7 meses viajando em lua de mel. Aí eles ficaram aqui 5 noites também, adoraram. Teve um que veio de São José dos Campos, coincidentemente. Eu morei em São José dos Campos quando era criança. O pai desse cara serviu com meu pai, era coronel da aeronáutica, meu pai era capitão. Esse cara chegou, em 60 anos, chegou aqui pedalando de São José dos Campos. Veio pedalando com 60 anos de idade. Subiu até perto de Cochabamba, na Bolívia. Aí teve problema com a bicicleta dele e teve que voltar. Ele queria chegar aos Estados Unidos pedalando. Troca de informação, viu? Troca de informações. Muita coisa, né, que a gente não sabe, aprende entrando em contato com ele. Todos são pessoas muito boas. Eu dei sorte, viu? Sempre que uma pessoa passa pela casa de Maurício, ele faz questão de mostrar um pouco de Campo Grande, com base na sua experiência de guia informal. Foi assim com esse casal de franceses e seus filhos. O casal, ontem, eu levei eles para, antes do jogo do Flamengo, com as crianças, fomos lá no Garcia, uma conveniência que tem, que o cara é carioca, flamenguista. Então, todo dia o jogo do Flamengo tá lá, o telão pra gente assistir. Foram lá, comeram espetinho, risole, batata frita. Tomamos uma cervejinha, adoraram, sabe? Adoraram. Couchsurfing is really good. It's a really different way to travel because you meet people, you live with them, and you can really be introduced in the culture of the people where you go. But you have to
be very open-minded and to be open to do something else of what you planned, just because the people where you go propose it, and most of the time you have very beautiful surprises. At home we received different family from all over the world. We receive a USA family, and the next September we receive a family from Australia who are on a one world. And so it's interesting. We receive people who are alone with bicycle, who travel all Europe. So we have different people at home, yes. Como bom anfitrião, Maurício oferece aos seus hóspedes um quarto com diversas acomodações e onde os visitantes podem ver um dos pôres do sol mais bonitos de Campo Grande. Aqui é um dos pôr do sol mais bonitos de Campo Grande e assiste daqui, dessa varanda, dessa sacada. O sol se põe bem aqui, fica muito bonito aqui. Quem visita Campo Grande só agradece. Todos que ficaram aqui foram muito boas pessoas, bons mesmo. Então você guarda boas lembranças de todos? De todos. Às vezes não consigo nem lembrar o nome, mas alguma cena, alguma coisa eu me recordo. Sabe? Quem já ouviu falar na palavra nerd? Fique sabendo que não significa só a figura do jovem inteligente na sala de aula. Existe um grande universo que passa pela tecnologia, literatura e até mesmo na moda. Venha conhecer e explorar um pouco mais desse mundo que exerce tanto fascínio entre adolescentes e adultos. Todo mundo tem um pouquinho de nerd, todo mundo gosta de algum filme, de alguma série. Não existe momento melhor para ser nerd no mundo do que os nossos tempos. Esse mundo, que a gente chama de mundo nerd, mas é o mundo da cultura pop, ele tem esse poder enorme de influenciar as nossas vidas sem a gente perceber. Os últimos 10 anos, eles nunca foram tão participativos para o resgate da cultura geek, da cultura nerd. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tem uns colegas meus, né, do Superman Brasil, que eles falam que eu seria o maior colecionador de Superman do Brasil. Eu ainda não chamei o Guinness, né? Mas quem sabe onde o Guinness vem dar uma olhadinha aí, né? Vai que vai, né? Vai que vai. Na minha época, acho que quem é mais antigo vai lembrar do CDF, né? Então eu era CDF, né? E na minha época, então isso também era ser nerd, né? Quando você era muito estudiosa, você gostava de ler ou de jogar videogame, aí você era nerd, né? Com a internet, principalmente com o lançamento dos filmes de super-heróis, né? Com as séries, com tudo isso, muitos nerds começaram a sair do armário. E o geek é aquela pessoa muito apaixonada ou que gosta da parte tecnológica, que gosta dos últimos lançamentos de celular, de videogame, né, que sempre está por dentro das últimas inovações. Então, o geek ficou mais conhecido por esse lado da tecnologia e da inovação, né? A paixão pela literatura, uma das qualidades intrínsecas dos nerds, garantiu a Ruby escrever sua primeira história em quadrinhos, a obra Nessa Arca Tem Bicho, em parceria com o marido, que é autor de HQs. A gente fez também pensando muito em divertir os pais, porque a gente tinha muitos amigos com filhos. Então a gente sabia que os pais liam para as crianças, né? Então a gente queria uma leitura que fosse agradável para os pais e para os filhos, assim, né? Os quadrinhos, eles são muito conhecidos pelos super-heróis, né?
e pelo infantil, né? São os grandes, e o do humor, acho que são os 3 pilares mais que chegam a mais pessoas, né? Os heróis têm mais essa carga nerd, né? E acabam indo pro cinema com a Marvel, com a DC, né? E até outras iniciativas, né? Mas o quadrinho ele não se resume a super-heróis, né? Mas tem ficção científica, tem drama, tem erótico, tem de tudo. A gama que você tiver no cinema, você vai ter nos quadrinhos. Todos os gêneros, todos os traços e todos os subgêneros, né? E a minha produção, ela tem menos essa coisa heróica e mais essa coisa humana. A Janela da Alma, eu brinco que é uma apologia à imaginação. A narrativa é uma pessoa que ficou cega, né? Com a idade ela foi ficando cega, e o que ela faz com isso? O Onírica é um quadrinho que tem muito do sonho. Eu deixei um pouco aberto. E tem pessoas que interpretam como uma luta mental, assim, sabe? Um xadrez mental, quando você está querendo resolver alguma coisa na sua vida e você não sabe para onde você vai, e você tenta desvendar aquilo. Então, tem essas 2 pontes que as pessoas geralmente me dão um feedback que é meio que isso, assim, né? E o novo quadrinho que eu tô produzindo, ele é um pouco surrealista, brinca um pouco também com essa coisa do sonho, do psicológico, né? Ele chama A Ausente Ordem das Coisas. A fascinação pelas histórias em quadrinhos garantiu a Fábio muito conhecimento, tanto que atualmente ele ministra oficinas no sentido de buscar novos talentos e fomentar mais publicações. As oficinas, elas também têm essa ideia de pegar novos jovens autores, né? Então as aulas têm essa pretensão de buscar esses novos talentos, né? E fomentar, sim, a criação e, por que não, as publicações, né? Novas publicações. Quem sabe um dia vamos ver um autor de Campo Grande ganhando um prêmio, né? Seria fantástico. Você sabia que os jogadores de cartas colecionáveis, mais conhecidos como Trading Card Games, também são nerds? Falando especificamente sobre o jogo de cartas, o que eu jogo é o Pokémon TCG. É um jogo já bem antigo, ele começou a ser jogado lá por volta de 95, 96, até antes. É um jogo bem dinâmico, onde você usualmente vai enfrentar um oponente, cada um com o seu baralho. São 60 cartas. O primeiro objetivo é a interação da comunidade, você fazer novas amizades, você se divertir, né? Até a gente geralmente conversa falando que se você não está se divertindo com o seu baralho, já começa errado. O Magic, na área competitiva, né, você tem alguns modelos, né, o que nós chamamos de modelo suíço, onde tem algumas rodadas, né, e as partidas é sempre melhor de 3, né, que é aquele que ganha 2 partidas primeiro, ele obtém a vitória naquela rodada. Recentemente teve um campeonato muito grande em São Paulo, onde aqui tivemos um time daqui de Campo Grande, né, e nós fomos para lá, que é o Magic Championship. É uma experiência muito, muito boa, porque você conhece muitas pessoas, né? Geralmente, assim, o valor das cartas é de acordo com oferta e procura mesmo. Por exemplo, quando tem cartas que não tem um valor grande, né? Anos depois acaba saindo uma carta que ter uma interação muito forte com ela, e o preço dela começa a subir porque as pessoas vão atrás dela para atingir aquela estratégia do baralho. A parte mais importante é você se divertir e interagir com a comunidade. Então, muitas vezes, a gente acaba se reunindo e a gente nem joga, porque a gente fica conversando, a gente troca, um ajuda o outro. Essa é a parte bem mais legal da dinâmica de tudo isso, né? A tecnologia é muito vigente no amplo universo dos nerds, principalmente dos geeks e dos fãs de games. O mercado de games, por exemplo, fatura mais de 100 bilhões de dólares por ano e acaba fortalecendo outras áreas, em especial o cinema. Eu sou jornalista por formação. Durante 20 anos eu fui editor de tecnologia de um suplemento de um grande jornal de Mato Grosso do Sul. Isso me possibilitou andar por várias partes do mundo e também me incentivou a cultivar um hobby que eu sempre tive, que era de colecionar videogames. Eu colecionei consoles de videogames de várias partes do mundo. E esse somatório acabou me rendendo uma coleção gigantesca, com mais de 200 videogames.
Então, esse projeto que começou em 2011 em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, ele ganhou o Brasil e o mundo. Atualmente, ele é um dos museus mais visitados do país. Nós temos mais de 5 milhões de visitantes ao ano. E ele traz nostalgia. São 47 anos de história de videogame, contados por mais de 370 consoles. O grande salto do Museu do Videogame começou em 2014, quando ele foi eleito pelo Ministério da Cultura o museu mais criativo do país. E foi aí que em 2016 a gente foi convidado para representar o Brasil no maior encontro mundial de museus em Paris, para falar sobre como é fazer um museu gratuito, itinerante e interativo num país tão grande como é o nosso. Toda a receita do museu, ela vem da iniciativa privada. Então nós temos grandes patrocinadores como a PlayStation, Nintendo, Ubisoft, Capcom, Philips, entre outras empresas. O jornalista João Humberto entrevistou o escritor, filósofo e professor Mário Sérgio Cortella para o programa Panorama, aqui da TV Alemes. Em pauta, assuntos como tecnologia nas escolas, educação infantil precoce e a importância da literatura na vida das pessoas. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Mário Sérgio Cortella, escritor, filósofo, professor, e a gente vai estar batendo um papo bem legal sobre inovação, educação e um monte de coisa, né, Cortella? Com o advento assim da tecnologia, isso foi bom ou ruim assim para a escola? As duas coisas, né? Nós não podemos esquecer que não é uma cabeça não é moderna quando ela usa tecnologia, é que quando ela é moderna ela não dispensa a tecnologia. A tecnologia em si, né, ela não é o único modo de nós estarmos. A grande vantagem hoje é que as tecnologias são convergentes. Em relação à educação escolar, várias coisas a escola ainda ficou no século XIX, outras coisas ela conseguiu chegar ao século XX, mas nem sempre se tem a possibilidade de alcançar o século XXI. Afinal, né, a escola, para que ela consiga dar esses passos, ela tem que ser mais substantivada, ter mais substância. Isto é, maior recurso, maior capacidade, maior interatividade. A tecnologia não substitui a atividade docente, ela pode colaborar. Por exemplo, às vezes se pergunta, será que um aluno ou uma aluna, a depender da idade, pode levar o seu aparelho celular para a sala de aula? Se aquilo for uma ferramenta pedagógica, se aquilo for usado para uma conexão com o mundo digital, ótimo. Se for uma atividade de distração, não pode. Assim como quando eu era menino na escola, não se podia levar uma revista, uma história em quadrinhos para a aula naquele momento, porque ela é distrativa. Então, quando a tecnologia não é distrativa, ela não afasta, ela é boa demais, ela colabora, ela ajuda, ela faz com que a gente ganhe mais elevação. Nada é bom ou ruim por si mesmo, né? Dependerá do uso. Eu sempre dou um exemplo, né? Se você está com a maçã e eu estou com a faca na mão, eu posso usar essa faca para repartir a maçã, e nós dois aproveitamos, ou para tomar a maçã de você. Uhum. É claro que a questão não está na faca. Essa questão assim das crianças estarem de crianças estarem entrando cada vez mais cedo assim em escola, em creche, isso de uma certa maneira assim é uma coisa boa ou ruim? Ela é muito ruim quando essas crianças estão ali apenas guardadas. Isto é, se a creche ou a educação infantil funciona apenas como lugar para elas ficarem colocadas enquanto os pais estão fora. Mas não é isso que acontece de maneira geral, né? Quase sempre a educação infantil e dentro dela a creche é capaz sim de promover atividades, fazer com que a criança tenha ali interatividade. Numa rede de proteção social que a sociedade precisa prover, é impossível que crianças não entrem logo no aparato escolar, é preciso. Ela não precisa ser alfabetizada aos 4 anos de idade, ela não precisa ter tarefas escolares
né, do ensino fundamental logo tão cedo. Mas aquilo que é a educação infantil é necessário, porque ali ela vai ter guarida, vai ter alimentação, vai conviver com outras crianças. É muito melhor que uma criança aos 2 anos de idade, por exemplo, esteja em meio a outras crianças brincando, aprendendo, sabendo, do que ela ficar restrita, né, numa casa onde às vezes só tem um adulto que não pode dar ela atenção, em que ela fica parada o tempo todo olhando para um aparelho de TV ou para um tablet. Por isso, sim, é muito bom. Uma das coisas mais boas que o nosso país teve foi estender a obrigatoriedade, né, da educação ao todo o conjunto, né, da educação básica. Portanto, escola de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso é uma grande vantagem e é um direito que a gente não pode deixar de lado. E o papel de educar, muito tem se falado, né, sobre isso, que muitos pais transferem 100% para a escola. Então, isso é equivocado. E aí existe um equívoco, né, não, nessa questão. O equívoco qual é? Imaginar que você entrega para alguém tomar conta. Assim como tem personal trainer, assim como tem personal stylist, é preciso cuidado porque não há personal father, personal mother, né, alguém que você entrega. Pais e mães não podem abrir a mão daquilo que é a sua responsabilidade. É mais difícil hoje ser pai ou mãe por uma razão. Em Campo Grande, por exemplo, há 40 anos, as pessoas da família viviam todas muito próximas. Isto é, as casas eram próximas, as crianças eram criadas quase que comunitariamente. Quando eu era menino em Londrina, que é a minha cidade, eu não era filho só do meu pai e da minha mãe, eu era filho, entre aspas, do vizinho e da vizinha. Dona Aparecida põe a cabeça por cima do muro e diz assim: Mário Sérgio, vai para casa. O seu Albieri dizia: o que você está fazendo aí, menino? Então, havia uma criação mais coletiva. Hoje, os pais e mães estão mais isolados, mais em apartamentos, mais apartados, e as crianças quase que ficam como responsabilidade do pai e da mãe. Por isso eles preferem, claro, entregar a escola na totalidade. Mas a escola, ela é um pedaço da educação, aliás, restrito no tempo. Né? A maior parte da responsabilidade é da família. Se ela não assumir isso, ela falha, né, na sua tarefa. E como que os pais, assim, podem estar ajudando, né, colaborando para que as crianças, principalmente, tomem gosto pela leitura, né? Olha, a única maneira de uma criança gostar bastante de ler é quando ela tem pais e mães que o fazem, leem com ela, num primeiro momento leem para ela, mas que ela se habitua a ter, né, o livro como parte do seu dia a dia. Não precisa ser leitura no livro de papel, pode ser uma revista, um jornal, mas a criança se habitua. As famílias que têm crianças que gostam de música são aquelas que os pais também gostavam. Às vezes o pai ou a mãe tocavam algum instrumento e a criança toma gosto por aquilo, que ela vai brincar. Por isso, não tem como formar uma geração de leitores, né, quando os próprios pais não fazem. É a mesma coisa se eu for teu pai ou tua mãe, dizer: você tem que ir à igreja, onde já se viu, né, é importante, mas eu mesmo não vou. Né? Ou a minha relação com a religião é cínica. Né? Aí é claro, né, você vai ficar dizendo: bom, se ele não vai, o que eu tenho a ver com isso? Por isso o mesmo vale em relação à leitura. E a leitura, né, já que a gente está falando de leitura, é muito intrínseca na sua vida, lógico, você tem muitas obras publicadas, né? Mas pesquisando um pouco sobre você, né, quando você morava em Londrina ainda, quando era criança, você contraiu hepatite e daí ficou 3 meses acamado, né? E ali você começou a navegar pelo universo da literatura. Eu tinha Monteiro acabado, Lobato, até Dostoiévski, né? Eu tinha acabado de ser alfabetizado e ao ter de ficar acamado e isolado de todas as outras crianças ou pessoas, porque a hepatite é contagiosa, eu não tinha o que fazer, não existia televisão na minha cidade. Né? E por isso eu tinha que me ocupar ou ouvindo rádio, que era uma coisa que eu fazia, ou lendo. No começo, primeira semana, segunda, lia revistinha, história em quadrinhos, gibi, mas aí acaba, ainda mais numa cidade que era pequena naquela época. Depois, livros de casa, depois os vizinhos trazendo livros. De repente, o que eu tinha para ler, né, Dostoiévski, Cervantes, comecei a ler Irmãos Karamazov, nada entendi, mas isso criou para mim um gosto imenso por aquele universo. E por isso, desde que eu comecei a ler, o primeiro livro que eu li por inteiro foi Reinações de Narizinho, né, do Monteiro Lobato. E depois eu passei a minha vida, né, fazendo isso. E por eu escrever os 42 livros que já escrevi até hoje, eu tenho um débito muito grande com tudo que veio antes e a hepatite, né, que me ajudou a ficar acamado um tempo. Que bom, né?
Viu, Cortella? Ainda no universo da literatura, você tem umas parcerias bem legais, né? Com escritores bacanas. E uma que me chamou muita atenção é uma parceria recente com o Maurício de Souza, né? Sim. Queria que você falasse um pouco pro... O Maurício de Souza, que é uma pessoa maravilhosa. A primeira vez que eu li alguma coisa dele, que era um desenho de quadrinho, foi em 1959, em que ele desenhou o Bidu, que é uma das suas personagens. E eu passei a vida acompanhando, meus filhos também, meus netos também. E uma coisa boa é que no ano de 2017, nós lançamos um livro junto chamado Vamos Pensar um Pouco, em que eu fiz 30 textos e ele ilustrou 30 textos. Em 2018 saiu Vamos Pensar Mais um Pouco, e aí a Turma da Mônica e eu no meio da história para refletir, pensar, olhar. É muito gostoso. E vai sair, né, em 2019 o terceiro, né, dessa série. Bacana, hein? Talvez o título ainda não está fechado, Vamos Pensar Mais Ainda. Né? E ele até foi muito gentil, me desenhou, né, eu apareço na capa do livro. Né, é muito gostoso. O Maurício de Souza é um gênio, né, da nossa criação, e fazer isso com ele me deixou absolutamente honrado. Bom, e o espaço é curto, né? O Cortella tem muitos compromissos aqui em Campo Grande. E para finalizar, Cortella, queria que você falasse sobre a felicidade, né? É possível todos sermos felizes? Uma das coisas mais gostosas é imaginar alguém que busca a felicidade onde ela não está, isto é, no futuro. Dizer, um dia eu vou ser feliz. Não será. Só é possível viver a felicidade nos momentos que ela vem, e ela não vem sempre. A felicidade é uma ocorrência eventual. Há momentos que nós o somos e outros que não o somos. Uma pessoa que diz que é feliz o tempo todo, ela não é feliz, ela é tonta. Né? Porque a felicidade não é possível de modo contínuo, porque a vida tem problema, tem dificuldade, tem intercorrência. Por isso, a felicidade é aquele instante que você sente a vida vibrar em você. Aproveite, cuide dela. Ela vai embora, mas volta. Mas que ela não está lá longe, não está. Eu vou ficando por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima edição.